Fala, meus amigos. Como vocês estão? Mais um vídeo aí pra vocês. Agora são 8 da noite e esse vídeo vai ao ar amanhã ao almoço, pra vocês poderem almoçar, beleza? Então, vamos trocar uma ideia sobre o tal do baixo volume. Eu tenho algumas coisas muito interessantes e importantes para pontuar sobre esse assunto, porque eu estou vendo muitas desinformações sendo propagadas na internet e muita gente fazendo cagada em cima aí em cima da retórica de baixo volume, beleza? Vamos pontuar isso daí. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Link para a consultoria está na descrição do vídeo. Lá eu pego você pela sua mãozinha, te levo para o seu resultado o mais rápido possível. Não vou te vender uma porcaria de um Ctrl-C, Ctrl-V. Literalmente vou pegar na sua mãozinha. Seu único trabalho é seguir o que foi passado e evoluir. Só isso. Também tem o plano a partir de R$ 100 e as vagas para a consultoria estão quase fechadas. Os planos de R$ 100 eventualmente também eles vão deixar de existir. Então aproveita. Beleza? Me segue no Instagram, se inscreve no canal. Lá no Instagram quase toda semana, quer dizer, toda semana tem caixinha de perguntas, só não é todo dia, beleza? Bom, tô com dois vídeos aqui que vocês me pediram para reagir, desse musculação hardcore. Então vou reagir a esses dois vídeos e pontuar algumas coisas, mas antes de entrar no vídeo, eu preciso falar algumas coisas para vocês sobre o baixo volume. Rapaziada, vocês precisam entender aqui que eu não defendo baixo volume, eu defendo a alta intensidade. Vocês estão levando o baixo volume como se ele fosse o rei. O baixo volume não é o rei, a intensidade é o rei. O que acontece, que eu já expliquei em diversas aulas aqui, é conforme a intensidade sobe, o volume cai automaticamente. Não é que você escolhe manipular isso e você fala, não, eu vou abaixar o meu volume. Não é. É quando você sobe a intensidade, o volume ele é invariável, ele precisa cair. Não dá para pôr os dois no máximo, senão você não se recupera. Você não se recupera dentro da sessão e quem dirá ainda entre sessões. É só você testar, é só você botar uma série aí de 5 a 9. Qualquer carga que você quiser usar, faça uma série e tenha proximidade com a falha ou atinja a falha. Espera quantos minutos você quiser. Tenta fazer a próxima série e manter o mesmo range de repetição. Não vai dar. Ou seja, à medida que você vai aumentando a sua intensidade, o volume vai caindo. Intensidade, já expliquei, é carga. Só isso. É a carga que está na barra. Isso é intensidade. Ponto final. Alta intensidade é a partir de 80% do seu RM, 75% na literatura, mas a literatura, como a gente sabe, artigo científico, uma porcaria, serve para nada. Beleza? Então, na prática, alta intensidade é acima de 80%, 85%, 80, 85%. Então vocês ficam endeusando baixo volume, mas vocês nem sabem o que é baixo volume. O que é baixo volume? Porra, se você está fazendo 20 séries por semana e você começou a fazer 10, você já está fazendo um baixo volume. Se você estava fazendo 10 séries e começou a fazer 5, você está fazendo um baixo volume. O baixo volume ele é individual, velho. Não existe baixo volume. Na literatura você vai encontrar aí alguns estudos mostrando. Eu não sou fã de estudo, mas é só para dar um norte. Você vai encontrar alguns estudos falando que uma série por semana já é o suficiente para você induzir alguma hipertrofia. Não otimizar, mas induzir. Entendeu? Mas vocês estão endeusando o baixo volume. Deixa eu pontuar uma coisa aqui, velho. Cair o volume, você não está fazendo 20 séries e abaixa para 10 da noite para o dia e acha que isso vai mudar o seu físico. O seu físico vai mudar porque você está aplicando mais intensidade, mas não porque o seu volume caiu. Você precisa primeiro aprender a treinar, velho. Para você chegar no nível do seu volume e começar a cair, você precisa saber treinar, você precisa mover grandes cargas e você precisa ter um domínio daquele movimento específico. Independente do range de repetições, você precisa conseguir ter proximidade com a falha ou atingir a falha naquele movimento X, independente da carga, sem falhar outra coisa junto. Então, por exemplo, vamos supor que você fazer um supino. Você precisa falhar esse supino, você precisa falhar o peito antes de falhar o tríceps, o que não é o caso que acontece com iniciantes. Então, 60% dos meus alunos, eles são iniciantes. Eles não fazem baixo volume, eles têm um dia com um volume reduzido para eles irem de passo em passo, de caminhadinha de bebê, em patinha de bebê, até eles irem melhorando o nível de treino. Conforme o nível de treino vai melhorando e a proximidade com a falha melhora, e o nível de treino daquele exercício específico melhora, automaticamente o volume começa a cair. Não que claro, eu faço manipulação, mas é uma manipulação meio que automática. Então vocês não precisam ficar se preocupando, nossa, vou treinar em baixo volume. Você precisa treinar no volume que você se recupera. Quanto mais iniciante você é, mais você se recupera. Não porque a sua capacidade de recuperar é alta, mas porque você não se destrói o suficiente em cada sessão de treino. É simples. Conforme seu nível de treino vai aumentando, você vai tendo mais massa
e você vai ficando mais forte, você começa a se destruir cada vez mais em uma só série. Já expliquei isso 1000 vezes. O iniciante ele não tem músculo, ele não sabe treinar, ele não tem nem músculo para contrair naquela série. Então, para que ele tenha um estímulo ok, ele precisa de 3, 4 séries naquele exercício. Enquanto um cara avançado, uma só, ele já faz o que o cara faria em 4. É por isso, vocês precisam parar de endeusar o baixo volume. Chega mensagem pra mim todo dia. Olha, estou trabalhando com volume baixo. O que você acha? Eu acho um lixo, cara. O volume baixo não é você que escolhe. É a partir do momento que você vai evoluindo e o seu volume vai caindo. No final das contas, você vai estar treinando em volume baixo, mas não que o volume baixo é o rei. É porque você está trabalhando em alta intensidade e por isso você não consegue colocar um volume alto junto. Então vocês estão olhando pela perspectiva errada. Certo? Para com isso, velho. Só vai treinar, cara. Olha, mano. É como o Jordan Peters disse naquele post, velho. Essas perguntas de volume, essas perguntas de range de repetição não existiam 20 anos atrás porque elas não precisavam existir. Eu sabia que se eu conseguisse fazer uma porra no desenvolvimento com 5 placas, meu deltoide seria maior que o de todo mundo. Funcionou. Eu sabia que se eu fizesse stiff com 8 placas, meus eretores seriam maior que de todo mundo. Funcionou. É isso, velho. Foda-se o range de repetição. Foda-se o volume. Só saiba de uma coisa. Se você trabalhar em altíssima intensidade, o seu volume vai ser mais baixo. Simples. Para de falar, porra, baixo volume. Foda-se o baixo volume, cara. Foda-se o volume de treino. Você tem que trabalhar no volume de treino que você consegue se recuperar e é individual, mas eu já deixei aqui os guidelines mais ou menos de quantas séries um ser humano normal consegue se recuperar trabalhando em alta intensidade. O que você precisa focar é alta barra altíssima intensidade. Simples. Esse é o foco. Vocês estão invertendo o foco. Vocês estão querendo transformar o baixo volume em rei. O baixo volume não é rei. O baixo volume é uma consequência do rei, que é a alta intensidade. Fechou? Matamos esse assunto? Então vamos reagir a esses vídeos aqui, porque os títulos me parecem muito tendenciosos. Riscos e modinha e riscos sérios. Vamos ver esses dois vídeos, beleza? Família Hardcore, como é que vocês estão, pessoal? Esse daqui é o grande Jordan Peterson, né? O Peters, acho que é Peterson. Ele é um cara que tem trazido à tona, novamente, olha só as imagens dele. O treino de baixo volume, olha só. Presta atenção aqui, ó, olha lá. Jordan Peters não fala de treino de baixo volume, ele sequer fala de volume de treino, velho. Eu também não sei, eu entendo a raiva dele, que anexaram ele a alguma coisa, sei lá, velho, sobre o baixo volume. Em que momento ele fala de volume, velho? Inclusive, o Jordan, ele treina com mais volume do que todo mundo que eu conheço, velho. Por quê? Porque a capacidade de recuperação dele é acima da média. Vamos ver. 2, olha lá, estilo Dory Yates, né? Olha lá, esmaga 3, devagar. Meio, vamos ver. 4, olha lá, puxando peso. 5, meio heavy Dutch, né? 6, olha o rapazinho do lado olhando, olha lá, pessoal. É tudo baseado em 6, 7. Negativo, cara, o Jordan Peters mesmo fala. Ele trabalha em todos os ranges de repetições. Se você pegar o vídeo dele de 8 anos atrás, ele vai falar isso. Se você pegar outros vídeos dele de 2 anos atrás, ele vai falar a mesma coisa. Eu trabalho em todos os ranges de repetições. Eu acredito em ser forte em todos. 5 a 9, uma rep só, 4 a 6, 10 a 12, 15 a 20, 20 a 25. O foco não é a quantidade, mas a qualidade do estímulo que você está dando. E para você otimizar esse estímulo, é trabalhar em alta intensidade. Você vai construir músculo mais denso, você vai construir mais músculo, e você ainda de quebra ainda fica mais forte. Então é o melhor você está no melhor dos dois mundos, você está nos 3 cenários, você está contribuindo, você está batendo nos 3 cenários. Mas ele não trabalha só com baixas repetições. Claro que majoritariamente eu trabalho em umas repetições mais baixas, focando o que? Em intensidade. Já acabei de falar. Não é a quantidade, é a intensidade. A quantidade é só uma consequência. 8 repetições, tá? Qual que é o problema disso daqui? Pessoal, isso Nenhum. daqui... Olha lá. Primeiro, você já ouviu falar de fisiculturistas que tomam muito pouco? O cara é grande, o cara é enorme, o cara é veterano e ele toma muito pouco. Todo mundo não acredita, mas o que acontece? Antes ele tomou muito. Isso é fato. Eu já falei isso nos vídeos aí de 1 ano atrás. O cara, quando você vê esses caras que são enorme, gorila. O próprio Jordan Peters a gente pode usar como exemplo. Quando vocês veem esses caras, tem muitos deles que são hipócritas. O Jordan Peters não é o caso, ele já relatou muita coisa que ele usa e já usou.
Mas tem muito vagabundo, mentiroso, safado, que vem aqui falar pra vocês que tá usando 200, 400 miligramas. Na verdade o cara tá com 2, 3 gramas. E mesmo que naquele pequeno momento da vida dele ele esteja com 200 miligramas, não foi isso que construiu o físico. Isso é fato, isso que ele tá falando aqui é verdade, mano. Físico de mamute não se constrói com 200, 400 miligramas. Eu sinto muito. Eu adoraria que fosse. Eu adoraria que fosse só o trabalho, cara. Nossa, eu ia gostar muito que fosse única e exclusivamente trabalho dependente. Não é. É genética dependente. Em primeiro lugar é a genética. Em segundo lugar é o trabalho. E em terceiro lugar que fecha essa conta é o hormônio vezes quantidade que você está usando. Claro, o cara que tem uma genética absurda, ele não vai precisar fazer um suicídio, que é o que a gente vê hoje em dia, muita gente se morrendo porque está cometendo suicídio, assim como eu já abordei esse tópico N vezes. O que é um suicídio? 4, 5, 6 gramas de hormônio? Isso só falando de hormônio, aí tem estimulante, tem diurético, tem todo o contexto de preparação que não é saudável nem para o natural. Então você coloca tudo isso aí na conta, você já tem aí um suicídio. Então, mas construir um físico desse tamanho, você não vai fazer com 200 miligramas, nem que você seja o Kevin Levrone, você não vai, mano. É no mínimo 1 grama. Com um cara que tem a melhor genética de todas. 1 graminha. Ah, mas agora o cara tá usando 300, 500. Sim, mas não foi isso que construiu. A diferença é mais difícil construir do que manter. Isso é fato. Então você consegue manter e continuar gerando progresso com menos a partir do momento que você já está naquele nível. Chegar naquele nível é outra história. São outros 500. O que é mais fácil? Ir para um lugar que você nunca foi ou ir para um lugar que você já foi? É muito mais fácil, né? Você ir onde você sabe o caminho. Pois então, quando você já construiu, manter é muito mais fácil. Mas tomou muito, então ele ganhou vários anos de desenvolvimento em um mês, por exemplo. Aí o que acontece? Ele percebe que não está dando mais resultado. Ele percebe que está assim, indo para o cemitério. Ele percebe que está tendo muito mais colateral. Então ele começa a reduzir, né, a sua quantidade de suco para ficar só com o que ele absorve. Então, é uma metodologia que a gente alcança ao longo dos anos. É a mesma coisa o volume baixo. Para esse cara... Concordo. Acabei de falar, velho. Isso aqui que ele falou, vocês me mandaram 1000 vezes, o cara tá falando groselha. Até o momento não tá, cara. É verdade. Acabei de falar. O baixo volume, você não chega assim na academia e fala, nossa, eu vi lá na internet que é da hora, o baixo volume funciona, então eu vou trabalhar assim. Você é um iniciante, se for fazer volume baixo, ó, no seu rabo aqui, ó. Você não vai evoluir bosta nenhuma, porque eu já falei, você não sabe treinar, você sequer tem músculo, porra, pra você contrair. Você quer contrair o que com baixo volume? Aí vocês acham que o baixo volume é, nossa, eu não vou passar de 10 séries por semana. Não, porra, o baixo volume é individual, velho. É em cima do quanto você se recupera e mais. Não é ele que manda. Primeiro você tem que olhar para a intensidade. O volume é só uma consequência da intensidade aplicada. Para de... Vocês estão ficando louco, velho. Vocês estão ficando maluco, cara. Absorver esse volume baixo com tanta intensidade. Antes ele passou por muita coisa. Antes ele já experimentou volume alto. Então o volume baixo que dá resultado, olha só, é um status que a gente alcança. Não é porque a gente, de repente, preferiu fazer o volume baixo. Beleza, pessoal? Então, cara, tem muito chão antes de você assumir um volume baixo que realmente funciona para você. E olha só, um item perigoso aqui do volume baixo é começar a fazer isso para movimentos tipo músculo pequeno, né? Bíceps, tríceps, olha só como ele não vai até o fim, né? Concordo novamente. Já falei sobre isso, inclusive. Tríceps dá. Já expliquei o porquê que o tríceps dá. O tríceps é um grupo muscular maior do que o bíceps e ele consegue mover muita carga. Bíceps não aguenta mover muita carga. 99% das pessoas que for tentar aplicar o baixo volume no bíceps vai se lascar. Pelo fator recuperação. O bíceps ele já é muito requisitado em todos os outros exercícios de puxada que você faz, até algum, né? Então, você já deu um estímulo querendo ou não pro bíceps. Aí você vai lá e me coloca uma série para 4 a 6 no seu bíceps, que já foi requisitado nos outros treinos. Ó, aqui, ó, você se lascando. Baixo volume. Tentar trabalhar com intensidade muito, muito alta para o bíceps não é uma boa escolha. Já expliquei isso. O tríceps aguenta, especialmente porque o tríceps tem movimentos que permitem mover muita carga. Paralela com carga de AM Press, Close Grip Bench Press, exercícios permitem você mover muita carga. São feitos para isso. Por uma questão de segurança. Olha lá, pessoal, isso não é bom, né, pessoal? A gente, para falar de treinamento, sempre prioriza movimentos quase perto da ADM normal, que é a amplitude de movimento normal, né? É melhor, tá? Mas aqui, por uma questão de segurança, né, jogar volume baixo e alta intensidade para músculos pequenos é perigoso. Concordo. Outra
outra coisa também. Não quer dizer que é lesivo, quer dizer que é perigoso. Falar que o movimento é lesivo é burrice. Não foi isso que ele falou, também me mandaram esse adendo. Não, ele falou um fato, é perigoso. Não é lesivo, é perigoso. Hein, olha só, você pode perceber que, em termos de dorsal, ele usa quase só aparelhos, que é mais seguro para baixo volume e alta intensidade, tá? Não é que é mais seguro, é porque os aparelhos permitem você ter um real controle e uma real proximidade com a falha, diferente do que eu já expliquei também de várias vezes, por exemplo, a remada curvada. Como é que você tem um ponto de falha preciso numa remada curvada? Como que você vai logar isso no seu treino? Como que você vai colocar lá, pô, remada curvada, 200 quilos, aí saiu 6 reps, foi falha total. Como que foi falha total? Você pode ter falhado a sua lombar, você pode ter falhado seu glúteo, você pode ter falhado seu posterior. Se a execução tiver nojenta, você não falhou nada. Então, é por isso, priorizar máquinas não é no baixo volume, é porque a máquina te dá um ponto real de falha, diferente de exercício livre que não te dá esse ponto real de falha em sua grande maioria. É simples. Pessoal, quero agradecer a presença de todo mundo aqui, tá? Muito obrigado por estar se inscrevendo, comentando, engajando com o canal e principalmente utilizando o cupom RADICOR de desconto que tá aqui pra vocês. Seguinte, eu acho que ele não vai falar mais nada, né? Beleza. Certo. Vamos ver o outro vídeo. Como é que vocês estão? Pessoal, esse cara aqui é o Jordan Peterson, né? Ele tá trazendo de novo a moda, não é moda, é bacana, do volume baixo. Ele não está trazendo moda nenhuma. E o baixo volume ele está virando moda porque as pessoas são burras, igual eu acabei de falar no começo do vídeo. Você não tem que se atentar no volume, e sim na intensidade. Eu vou repetir isso de novo. O que manda é a intensidade, o volume ele é só uma consequência. Quanto mais alto você põe a sua intensidade, mais o seu volume fica baixo. Não é que o baixo volume é o rei, a intensidade é o rei. Qual que é o problema disso daqui para determinados grupos musculares? Por exemplo, ó, banco squat, ele está no banco squat, bacana. Mas olha a amplitude dele, tá vendo? É uma amplitude reduzida, ó. Não é uma amplitude reduzida, essa máquina tem amplitude reduzida. Como é que já está alongando quase tudo, está com 90, 95% de amplitude, vai esticar, alongar mais o que aqui? É uma máquina que o vetor de força é para frente, não é para baixo igual uma rosca Scott normal que é para baixo, permite você esticar o braço inteiro. Ó, eu parei, ó, ele para mais ou menos aqui, tá vendo? Ó. Pois é, 90%, você tem mais uns 10% ali. Se ele alongar mais do que isso, não tem benefício nenhum, só malefício, vai aumentar talvez o risco de lesão, porque você está alongando a musculatura ali numa porção que ela não tem um trabalho devido, então nessa porção da musculatura ela pode ser mais fraca, e a hora que acontece com o bíceps, como eu já expliquei agora há pouco, e você tem que levar isso em consideração. Você está alongando, colocando um estresse acima do necessário, e não vai te trazer nenhum benefício nesse exercício. E ainda tem que levar em consideração o tipo de máquina que está sendo usada. Olha só, pessoal, tá quase 90 graus aqui. Muito reduzido. Mas é seguro se você for aumentar a carga, né? Para fazer 6 repetições com volume baixo, essa história toda. Tá? Mas o que acontece? O que é o perigo aqui? Cara, tá praticamente 100% de amplitude. Falta pouquíssimo coisa. Que eu acabei de explicar, não é necessário nessa máquina. Olha lá, velho. Qual que é o perigo aqui? Pessoal, o músculo, ele se acostuma ao padrão de movimento que você impõe nele, tá? Verdade. Tanto em força, como em talvez um certo ajuste de comprimento muscular. Não existe modificar a inserção do músculo. Mas se você mantém um padrão de recrutamento muito encurtado, por causa dessa estratégia de volume baixo e alta intensidade para proteger a articulação, que por um momento é bacana, mas se você mantém isso prolongadamente, existe um reajuste do ventre muscular, velho. É o que a gente chama de sarcômeros em série. Não sarcômeros em paralelo, mas sarcômeros em série. Pode haver um reajuste. Então você se adapta ao ventre muscular, ao padrão encurtado de movimento, até no nível de força. Aí o que acontece? Em alguma situação, quando você for alongar tudo, ele vai romper. Precisar da amplitude completa na sua casa, para arrastar um sofá, não sei. Renato Cariani estourando o bíceps numa cadeira extensora, ou leg press, sei lá o que foi. Você precisar da amplitude completa da movimentação de cotovelo, aí é que pode acontecer uma lesão. Isso é a coisa mais comum de acontecer com fisiculturistas que na sua casa precisa de uma amplitude completa de movimentos que ele não está acostumado na musculação, aí rompe. Então,
É bacana você fazer uma amplitude mais curta, quando você vai aumentar a carga para se acostumar, ter mais segurança. É bacana, de repente você tem um ganho de força aí. Mas depois, olha só o que a gente tem que fazer. Tem que priorizar uma amplitude maior. Olha só que bacana. Cara, essa máquina é diferente, velho. A amplitude ali não tá reduzida coisa nenhuma, mano. Tá quase 100%. Enfim, eu acho que é esse que ele vai falar, esse risco aí. Então é o seguinte, velho, deu pra gente cobrir tudo, eu vou reforçar aqui, velho. Vocês precisam parar de ficar endeusando porra de baixo volume. Baixo volume ele nem existe, mano, não é uma metodologia, não existe isso. Vocês estão tratando o baixo volume como se ele fosse uma metodologia de treino, não é isso, velho. Não é isso. O volume baixo, ele é só uma consequência da intensidade aplicada, velho. Foda-se o volume, foda-se quantas séries você está fazendo, quem se importa. Se você está tendo real proximidade com a falha e está progredindo sua carga, você vai evoluir, mano. Aí se você quer otimizar os seus ganhos, você vai aplicar mais intensidade, então o range de repetições vai ficar mais baixo. Entre 5 e 9 é o ideal, é o range de repetições mais ideal possível, mais otimizável possível, 5 a 9. A gente sabe que as repetições mais efetivas elas costumam acontecer a partir ali da terceira, quarta, quinta repetição longe da falha. Próximo da falha, perdão. Então se você escolher uma carga para 5, lá na terceira repetição você já está se aproximando da falha. Então você otimizou isso, então você otimiza a sua fadiga, melhora a sua progressão de carga, ainda trabalha em alta intensidade, os três juntos, é simples. E conforme você coloca mais intensidade, mais proximidade com a falha, a sua capacidade de tolerar volume cai. Isso é o baixo volume. Acabei de definir baixo volume para vocês. Só que você não pode olhar unilateralmente falando baixo volume. Está errado. É intensidade. O volume ele é só a consequência da intensidade que você aplica. Se você aplicar menos intensidade, você precisa compensar esta falta de intensidade com outra coisa. Ou seja, você aumenta o volume. Se você coloca um volume muito baixo, eu já expliquei isso nos vídeos do Dorian, por que não pode fazer uma série só por exercício. O que você precisa fazer se o volume está baixo? Você precisa compensar essa falta de volume com outra coisa. Intensidade e proximidade com a falha. Simples. É só isso. Beleza? Bom, acho que deu para cobrir bastante. O link para a consultoria está na descrição do vídeo. Aproveita, as vagas ainda estão abertas. Não vai durar muito tempo. Os planos a partir de R$100 não vão durar tanto tempo assim, tá? Então, só clicar, me chamar, você já vai falar direto comigo. Não tem robô, não tem nada. É tudo eu. Certo? Me segue lá no Instagram, toda semana tem caixinha de perguntas. Se inscreve no canal, estamos quase chegando nos 5.000. Vamos incomodar muita gente ainda, beleza? E sobre o vídeo aí que a gente assistiu, ele tá certo, tá? Ele tá certo. E pra finalizar, já falei, velho. Se você é iniciante, você não tem que se preocupar com o volume de treino. Você tem que se preocupar em treinar, filho. Vai treinar, porra! Os alunos que estão iniciantes na minha consultoria, como que eu abordo eles? Como iniciante, eu ensino eles, eu pego pela mãozinha, ensino e adequo isso ao perfil dele, se ele é iniciante, intermediário, avançado, força que ele tem, tudo é adequado. Não adianta, se você é iniciante, você vê um vídeo e fala, baixo volume, vou começar treinando em baixo volume, você vai se lascar, você vai deixar todos os ganhos na mesa, porque você não tem músculo, você não tem força, você não sabe fazer o exercício, você não sabe ter proximidade com a falha. Ou seja, qual o único caminho que sobra para você aprender? Mais volume. Quanto mais você faz, melhor você fica. Beleza? Tamo junto, se inscreve aí no canal, até o próximo vídeo.